Olá, Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos neste programa muito especial. Agora, você já pode ver na internet, tem muitos programas próprios para ouvintes, mas hoje aqui é bem diferente, um programa na sua língua, na língua de sinais. Eu sou surda, meu sinal é este. E o meu nome, Guiomar. Qual é o seu sinal? o meu sinal é este. E meu nome é Alex. Ok. Pois então, o que seria esse sinal? É a junção do Evangelho com a língua brasileira de sinais. Será que é a primeira vez? Não. É, realmente. Ano passado teve, e hoje, então, é a segunda vez que está tendo esse programa. E vai ter essa continuidade nos anos por vir. Então, você pode ver ao longo do período dessa programação, você pode mandar perguntas, dúvidas, envie por e-mail, fotos também. Você tire fotos aí onde você está, junto com seus amigos, reunidos, envie para a gente. Como? Você pode, então, enviar por e-mail a sua foto, como também o pastor Douglas, ao longo de sua pregação, você vai estar assistindo. E se você não entendeu e teve alguma dúvida, você então pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp, que está aí na tela, ou Facebook, ou ainda pelo Twitter. Mande a sua pergunta e no final o pastor Douglas será convidado para responder você. Ah, certo. Então, agora convidamos a Karen. Karen. Seja bem-vinda. Boa noite. Vamos. Perdoe os nossos pecados e ajuda-nos para que possamos, de uma forma especial, também mudar os nossos corações e os nossos pensamentos ao longo deste programa. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o tema é os 8 remédios naturais que Deus deu para nós. Nós vamos ver aqui algumas explicações com a Karen. Ela vai esclarecer como é que é isso. Boa noite para todos vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, amigos surdos e intérpretes de todo o Brasil. Hoje eu quero explicar para vocês um tema sobre saúde muito especial. Você já viu como tem começado, como tem aumentado o número de pessoas doentes de enfermidades? Às vezes você já deve ter ido num hospital e deve ter encontrado esse hospital lotado de pessoas. Às vezes você foi procurar uma vacina e não encontrou essa vacina. Foi procurar um remédio que era tão caro. Então, olha, tem uma boa notícia para você. Existem remédios especiais e remédios naturais que o próprio Deus fez. E eles são de graça para todo mundo. Vamos aprender. É muito fácil o que eu vou explicar para vocês. Esses 8 remédios naturais que o próprio Deus deixou para nós. Hoje, eu escolhi dos 8 temas, 2 temas para nós falarmos agora.
O primeiro tema é sobre a água. Água, é isso mesmo. A água é um remédio natural, muito importante que Deus dá para nós. Como a água pode ajudar nossos problemas? Pode sim. Por quê? Nosso corpo precisa de água, porque ele é limpo quando nós bebemos água. A circulação sanguínea também é mais efetiva. Os nossos ossos ficam fortalecidos, as articulações ficam flexíveis e nós nos movimentamos melhor. Quando nós bebemos água, o nosso cérebro também faz as conexões com mais rapidez e com mais lucidez. Mas tem um detalhe ainda mais importante. No nosso intestino, ele precisa liberar todos os produtos que nós não vamos consumir mais. E a água ajuda a isso. Existem muitos fatores positivos ao tomar água. E é importante que você comece a fazer isso já. Tomar pelo menos 8 copos de água durante todo o dia. O segundo ponto que nós vamos conversar agora é sobre o ar puro. Você sabia? O ar puro também é um remédio importante que Deus deixou para nós. Você precisa respirar todos os dias para viver, certo? Mas na rua, junto com poluição, carros, fábricas, você fica respirando aquele ar muito puro? Impuro, não. Você precisa evitar isso. Tente fazer, durante o seu dia, uma caminhada num lugar arborizado, onde você possa respirar ar puro. Isso vai fazer bem para você. Isso vai ajudar a sua saúde. Isso é importante para você, para o seu corpo, para o funcionamento do seu pulmão. Faz com que o seu pulmão possa ser inflado com mais facilidade e expulsar as impurezas. E cada vez que você respira, há uma troca de oxigênio, uma troca de ares puro e impuro que sai do seu corpo. E aí você vai poder viver melhor. Mas uma coisa importante: se você está na sua casa, trabalha, dentro do ônibus, está sempre com uma janela fechada, com a porta fechada, olha, cuidado com isso. O ar, ele fica muito condensado quando ele não tem como sair. E aí os vírus acabam se aglomerando ali e podem causar doenças. E você vai respirar esse ar totalmente poluído e condensado. E você pode ter algumas doenças respiratórias. Por isso que é importante que você abra as janelas, abra as portas, deixe o ar circular dentro da sua casa, para que ele possa fazer essa troca. Você precisa fazer esse exercício quando estiver caminhando, respirar profundamente, inspirando e expirando, ter uma postura mais aberta para que o seu pulmão consiga respirar melhor. Então, por hoje é só. Amanhã nós vamos ter mais 2 temas importantes sobre os remédios naturais que Deus deixou para você. Não falta não, eu estou te esperando aqui, tá bom? Tchau. Olá, você percebeu que a Karen nos falou? Muito importante, os 8 remédios para a nossa saúde que Deus nos deixou. Mas hoje nós só vimos um pouco, 2. Durante esse programa, na semana, nós vamos ver todos eles. Exatamente. Então, você viu, está gostando aí do Evangelho em Libras? Pois é, amanhã tem mais, às 8 da noite, sexta-feira também no mesmo horário, às 8 da noite, e sábado, às 10 da manhã. Então, quarta, quinta, sexta e sábado, você não pode perder. Então, vocês que moram aqui no DF e querem vir aqui para assistir ao vivo, no sábado, às 10 horas, estão convidados, podem vir livremente, é isso aí. Tem vídeos especiais. Você pode ver. Vamos ver? Um vídeo muito especial agora.
interpretando, que ficou acordado. O pastor vai ficar direto ali, ele não vai entrar nesse cenário. Eles vão apresentar o pastor com o pastor direto lá. Ai, É isso? Ele vem, vocês viram que vídeo que foi apresentado? Que tão bonito e emocionante, não é? A mensagem. Então, o tema de hoje é Jesus, a água viva. E quem vai estar explicando isso claramente será o pastor Douglas. Convido ele neste momento. olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Seja Muito bem-vindo. obrigado. Então, um pastor que é surdo, mora em São Paulo, e foi convidado para falar na sua língua de maneira bem clara para o seu entendimento. Esse tema hoje. Muito obrigado e vamos começar então o nosso programa. Obrigado ao Alex e à Guiomar. Muito obrigado, estou muito feliz, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado também pela oportunidade de estar em mais um Evangelho em Libras. Já é o segundo que estamos fazendo e é motivo de muita alegria estarmos presentes aqui. E mais importante ainda é ter você nos acompanhando do outro lado. Você com a sua família, você que é surdo, com seus amigos que estão aí nos assistindo. Às vezes você não me conhece, pode ser que você seja pela primeira vez esteja me vendo, que o ano passado não me acompanhou, mas eu gostaria de dizer para você que é um programa muito especial, que nós nos dedicamos muito e preparamos com muito carinho para você, especialmente para você. Por isso é um motivo de sentirmos alegres e felizes por estarmos aqui. E eu acredito também que Deus, neste momento, está nos acompanhando. E a vontade dele é que você seja alcançado com a mensagem que ele tem para você através da língua de sinais. E que Deus possa me usar mais uma vez para transmitir através da língua de sinais a mensagem especial e importante que ele tem para você, para os seus amigos, para a sua família. E se você estiver sozinho assistindo a gente aí, não fique sozinho, convide sua família, pode convidar, porque nós estamos tendo interpretação de voz e quem não conhece Libras pode acompanhar e vai conseguir entender. Aumenta o volume do seu computador e chama a sua família. Também é um motivo de alegria de estarmos aqui para apresentarmos o Evangelho em Libras. Como vocês sabem, é a nossa programação que o Ministério Adventista dos Surdos organizou. E o ano passado nós tivemos o mesmo programa com o tema Vestes da Graça. E esse ano, qual será o tema? Vamos ver? Jesus é água da vida. É um tema muito importante e nós preparamos com muito carinho e também com muito estudo e dedicação da Palavra de Deus.
porque eu acredito que Deus tem uma mensagem muito especial para você e para a tua família. E talvez você possa estar se sentindo necessitado de alguma coisa, sentindo falta de algo, de algo. E podemos comparar isso com a água. Imagina que você está em um lugar deserto, aonde não tem água, e você começa a sentir sede. E essa sua sede aumenta cada vez mais. E você imagina que ali naquele momento em que você está com sede de água, você não vai querer nenhuma coisa que substitua a água, nenhum refrigerante, nenhum suco. Você vai querer exatamente a água, porque é daquilo que o seu corpo está necessitando. E ao tomar a água, você se sentirá aliviado. Por isso podemos comparar a Bíblia com a água. Hoje, o mundo está à procura da verdade. E a verdade você encontra na palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui, fazendo esse programa para compartilhar com você o mais importante que existe nessa vida, que é a água da vida, a Bíblia, que podemos comparar com a água, aonde você vai se alimentar, vai tomar essa água e vai saciar a sua sede. Por isso, nós estamos orando muito por você, para que você consiga assistir a nossa programação e para que o diabo não atrapalhe a sua vida, para que o diabo não interfira nesse momento, porque o que nós queremos é que você se concentre e que você possa acompanhar o programa neste momento, para que Deus possa fazer a vitória na sua vida. E se você está aí sentado conosco, se você é surdo, se você é ouvinte, se você está precisando de uma vitória na sua vida, saiba que Deus tem um presente especial para você no dia de hoje. E o nosso desejo é que você realmente alcance esse presente e se sinta aliviado. É um presente especial que Deus tem para a sua vida. Esse tema é um tema muito importante. O tema sobre a água da vida. Você com certeza vai se interessar no tema e eu acredito que você vai gostar. Você, sua família, seus primos, seus vizinhos, quem você convidou ou ainda não convidou e pode convidar, eu acredito que essas pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo e a vida delas pode ser transformadas através do nosso programa. E muitas vezes você pode achar que a sua vida não tem condições de mudar, mas eu acredito que Deus, Ele pode transformar a sua vida para melhor. Eu não sei como é a sua vida, mas talvez você esteja passando por algum problema, ou problema familiar, ou você conheça alguém que esteja passando por um problema, que mora perto da sua casa e necessita de conhecer um pouco mais de Jesus. Então a oportunidade que essa pessoa tem de estudar a Bíblia e conhecer um pouco mais de Deus é hoje. E eu acredito que Deus vai abençoar ricamente a você e a todos que estiverem acompanhando a nossa programação. Porque nós estamos aqui com muita oração e muito fervor, esperando para que Deus entregue para você esse presente. Por isso é um motivo de agradecer a Deus. Agora vamos começar com o tema de hoje. Eu queria explicar para vocês sobre um tema muito importante da Bíblia. Eu fico imaginando como que Jesus pode ser a água da vida para cada um de nós. Então nós vamos usar a história da mulher samaritana. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco. Abra a sua Bíblia. Mesmo que você não conheça alguma palavra, mesmo que seja difícil para você ler, mas abra sua Bíblia e acompanhe conosco palavra por palavra, verso a verso, que eu vou explicar para você, para que você entenda de maneira clara. Eu sou surdo como você, então eu sei o que você sente e eu sei a dificuldade que você pode ter ao ler algumas palavras, mas Deus me capacitou com um dom para que possa ajudar você. E eu estudei, pesquisei e agora estou disposto a compartilhar com você as informações da Bíblia, para que você de maneira clara e contundente entenda a palavra de Deus. Então vamos compartilhar comigo. Pegue a sua Bíblia, eu e você vamos estudar a Bíblia nesse momento. Então pegue a sua Bíblia e abra no livro de João, no capítulo 4, no verso 5.
João, capítulo 4, no verso 5, nos diz o quê? Vamos ver aqui na tela. Chegou. Quem que é essa pessoa que chegou? Essa pessoa que chegou é Jesus, junto com os seus discípulos. Eles estavam caminhando e chegaram, pois a uma cidade, e o nome dessa cidade era Samaria. A uma cidade samaritana, chamada Sicar. E essa cidade, ela ficava perto das terras que Jacó, vocês conhecem Jacó, esse é o sinal de Jacó. Essas terras que Jacó entregou ao seu filho José. Então vamos ver o que o verso bíblico nos mostra o seguinte. E estava ali, quando Jesus chegou, em uma fonte, como diz a Bíblia, eles com a corda pegavam a água junto com um candelabro ou um vaso, e aquela água tirada do poço levava para fazer uso nas casas. E diz a Bíblia que Jesus estava cansado. Cansado do quê? Da viagem. Então Jesus estava cansado da viagem e se assentou. Ele se assentou aonde? Perto do poço, como diz a Bíblia, junto da fonte, por volta da hora sexta. Eu pesquisei na Bíblia e o horário judaico é um pouco diferente do que nós estamos acostumados aqui. Então essa hora sexta representa o meio-dia. Então imagina, Jesus, olha só essa palavra, estava cansado. Como assim? Deixa eu fazer uma questão para você. Jesus se sente cansado? Como isso? Eu fico imaginando como que Jesus podia estar cansado. Se ele era uma pessoa poderosa, uma pessoa que conseguia fazer milagres. Você já assistiu e leu na Bíblia, já assistiu filmes e leu na Bíblia os milagres que Jesus fazia, a distância que ele andava, a maneira como ele tratava as pessoas e curava os cegos, os que não andavam, e fazia os seus milagres. E as pessoas que tinham dificuldades maiores na vida, como por exemplo a morte, Jesus conseguia ressuscitá-las. E agora eu fico perguntando, como é que ele, fazendo todo esse milagre, sendo assim, estava cansado? Como que isso é possível? Mas hoje eu gostaria de compartilhar com você um tema também que é muito importante. Uma lição que a gente pode aprender. E muitas pessoas já me questionaram, e a minha vontade é de compartilhar com você um pouco sobre a humanidade de Cristo. Jesus era Deus e humano. Como que pode ser isso? Então eu gostaria de compartilhar com vocês, apresentando para vocês alguns versos da Bíblia que fala sobre a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. Vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui essa ilustração? Então, Jesus estava cansado. Talvez você possa imaginar que ele não se cansasse, mas a Bíblia diz que ele estava cansado, porque Jesus, assim como nós, se cansava, pois ele também é humano. E vamos ver então o que a Bíblia nos diz. Como eu disse para vocês, Jesus é humano. Ele se cansava. Jesus também tinha sede. Jesus tinha fome. Quando não tinha comida, ele sentia fome sim. Jesus também chorava. Como que pode um homem, um ser tão poderoso chorar? Sim, ele chorava. Jesus também sofria tentações. Jesus era tentado também. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Algumas pessoas me dizem que Jesus, ele superava as coisas porque ele era diferente da gente.
O diabo tentava e Jesus conseguia resistir firmemente às tentações porque ele era diferente. As pessoas me dizem isso: ah, pastor, Jesus resistiu porque ele era diferente de nós somos fracos, muito mais fracos que Jesus. Mas deixa eu contar uma coisa para você, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Jesus era como nós, humano. E se ele fosse diferente, tivesse uma natureza diferente da nossa, seria talvez impossível ele vencer o pecado como venceu. Não seria isso algo coerente para os planos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus chorava, que Jesus sofria, que Jesus passava fome, que Jesus também era tentado. Você sabe que o diabo estava à espreita ao ponto de entregar-se ou entregar o erro se Jesus cometesse algum erro. Então ele estava ali tentando Jesus. A maior prova da humanidade de Jesus é que o diabo tentava ele. Se o diabo tentava, é porque ele sabia que Jesus poderia cair. Por isso que Jesus sofria tentações. Mas Jesus, ele suportou. Ele sempre suportou. Através da união, da íntima comunhão com Deus, da oração, ele venceu. Também, a Bíblia nos afirma de que Jesus era Deus. Vamos ver como a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que Jesus é Criador. Também que Jesus é Salvador. Sim, a Bíblia diz que Ele nos salvou e nos perdoou de todos os nossos pecados. Ele morreu na cruz por cada um de nós. Ele é o único que foi capaz de fazer esse sacrifício. Por isso, Ele se revela como Deus também. Você já deve ter visto esse termo, eu sou. Na história de Moisés, quando Moisés pergunta para Deus, Deus, se alguém do povo me perguntar, qual é o Deus que falou com você, Moisés? Quem é esse Deus? O que eu direi? E Deus então respondeu para Moisés, diga que eu sou. Passaram-se alguns anos, na época de Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus se revelou dizendo, eu sou. E aí os judeus puderam compreender de maneira muito clara aquilo que tinham aprendido com as lições da vida de Moisés, de que o eu sou era Jesus e Jesus era Deus. E também a Bíblia nos diz que Jesus, ele era reconhecido como Deus. Vocês se lembram da história de um homem, o sinal dele é esse, ele chama-se Tomé, e ele ficou desconfiado depois da ressurreição para saber se Jesus realmente era Jesus, se o que ele estava vendo era Jesus. E ele então quis saber vendo, ele só ia acreditar se ele visse. E aí Jesus disse para ele, Tomé, toca em mim e você vai saber. E aí Tomé, ao tocar, descobriu que Jesus era Jesus, como ele conhecia, e então ele revelou também que Jesus era Deus. Depois na sua casa você pode olhar esses versos, faça sua pesquisa e você vai encontrar a verdade. Voltando então para a nossa história, para a mulher samaritana, você se lembra que Jesus estava sentado junto à fonte. Ele estava sentado ali junto à fonte e olha só o que aconteceu. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Então aconteceu o seguinte, uma mulher que era samaritana, essa mulher, ela estava com um vaso, imagina que ela podia carregar na cabeça o vaso, para poder enchê-lo de água. Então ela se aproximou, e aí Jesus disse a ela, dá-me de beber, você pode me dar água para beber? Então vamos imaginar, temos aqui uma ilustração, imagine o esforço e a coragem dessa mulher, olha só, ela saiu no sol a pino do meio-dia, caminhando naquele lugar quente para ir buscar água. E essa mulher estava sozinha, mas por que será? Eu vou explicar para você. E ela teve coragem de ir ao meio-dia no sol forte. Duas questões que nos fazem pensar. E ela não estava alegre e feliz, ela tinha um semblante meio que tristonho. Ela não estava com um semblante sorrindo. E aí, ao olhar para Jesus, ela continuou daquele modo.
E podemos comparar que quando ela chegou ali na fonte, era como se não tivesse ninguém ali perto da fonte. Então imagina a cena, essa mulher então colocando a sua vasilha dentro da fonte para pegar a água, e de repente ela escuta alguém falando com ela: "Ei, estou com sede, você pode me dar água?" Imagine aquela mulher então. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você for pesquisar a tradição judaica, você vai perceber que essa tradição e essa cultura era expressa através das suas roupas, através do modo como as pessoas se apresentavam. E a tradição samaritana também. Quando você encontrasse com alguém, você já ia perceber se aquela pessoa era judia ou se aquela pessoa era samaritana, pelo modo como se vestia. Então, aparentemente, você já percebia que aquela pessoa era judia ou samaritana. E tinha uma outra questão. Os judeus e os samaritanos, nesse tempo, eles não se davam bem. Eles tinham algumas diferenças entre eles e sempre que tinham oportunidade entravam em conflito. Sempre um questionava a decisão que um outro tinha tomado no passado por questões culturais e questões de interpretação de textos canônicos. Então eles tinham umas diferenças entre eles que isso causava inimizade. E quando aquela mulher ouve Jesus falar com ela, ela olha para Jesus e percebe que ele é judeu. E aí automaticamente ela nota algo estranho. Por quê? Porque ele quebrou uma tradição na qual o judeu não falava com o samaritano. E de repente tem ali um judeu falando com ela que é samaritana. Foi então que ela percebeu que Jesus tinha atraído a atenção dela. Replicou-lhe Jesus: se você conhece o dom de Deus, a pessoa que te pede a água, por exemplo, eu estou pedindo água para você, me dá água para beber. Você iria pedir água da vida e ele te daria. O que significa água viva? Essa água viva é uma água especial, é uma água que sana e acaba de vez com a sede. Mas como que é essa água? Que tipo de água é essa? Imagine então que aquela mulher ficou meio que confusa. Olha só a cena. Jesus sorrindo, com o anseio de poder salvar aquela alma, aquela mulher, mesmo sendo ela de uma nacionalidade diferente da dele. Jesus então usou da estratégia e falou com ela. E disse para ela: olha, eu posso te dar água da vida, eu posso te dar água viva. Antes, deixa eu explicar para vocês. A mulher ficou interessada quando Jesus disse que daria a ela água viva. E agora ela ficou imaginando: poxa, se ele me der essa água viva, eu nunca mais vou ter que vir a este poço, nunca mais vou necessitar vir aqui tirar água. E estarei livre desse afazer, desse trabalho. E isso vai me trazer uma certa paz, um certo alívio. Então isso despertou nessa mulher o interesse para continuar conversando com Jesus. Mas também Jesus, por outro lado, percebeu uma coisa. Jesus notou uma coisa muito importante. Jesus sabia da vida daquela mulher. Ele sabia dos pecados que ela tinha. Ele sabia da vontade que aquela mulher tinha de aproveitar a vida eterna e viver com Deus no céu. Mas ela tinha que se decidir, porque naquele momento ela estava dividida entre as coisas do mundo e os anseios do céu, entre os desejos do mundo e as esperanças do céu. Por isso que Jesus queria mostrar para aquela mulher de que ela tinha que se decidir e escolher o céu
que era o melhor para ela. Jesus queria compartilhar com ela. Jesus queria explicar para ela de que o melhor caminho era o que ele tinha para oferecer. Mas também ele não queria que aquela mulher negasse a vida que ela levava. Por isso que Jesus perguntou para ela. Jesus perguntou para ela, olha, você quer que eu te dê água viva? Então faz o seguinte, chame o teu esposo para a gente conversar. Foi então que aquela mulher, de súbito, ficou sem graça e ela então respondeu o seguinte, vamos ver o que a Bíblia diz. Olha a resposta dessa mulher. A mulher respondeu, não tenho marido. Eu não tenho marido. De modo que Jesus percebeu que aquela não era uma resposta sincera. Então Jesus falou, bem disseste, não tem marido, porque você já teve 5 amantes. Foi então que a máscara daquela mulher caiu e a vergonha passou a fazer parte da expressão dela. Agora fique imaginando o que se passou na cabeça daquela mulher. De verdade ela não era casada, ela já tinha tido alguns casos e era algo escondido, mas Jesus revelou para ela. Então imagina a cena, Jesus com ternura e com o maior desejo de dizer àquela mulher, olha, venha viver comigo no céu, abandone a sua vida e venha viver comigo. E se você abandonar e decidir-se ao meu lado, você vai ter vitória. E ao olhar a expressão de Jesus, aquela expressão de amor, ela sentiu desejo de obter aquela água viva, de receber alívio. Por isso que aquela mulher fez o quê? Vamos ver o que a Bíblia diz. Quanto à mulher, estava com seu cântaro cheio d'água, e ao Jesus explicar aquilo, ela deixou o cântaro e saiu correndo, e foi chamar outras pessoas para explicar, para mostrar para elas sobre Jesus, para que Jesus explicasse para elas. Essa mulher, ela percebeu que aquele vaso com água não era tão importante quanto que ela tinha descoberto na conversa e no diálogo com Jesus naquele momento. Aquele cântaro nós podemos comparar com os pecados. E trazer para os nossos dias, podemos comparar com os nossos pecados, com as nossas vontades, com as nossas tentações. E ao ouvir falar de Jesus, ao conhecer sobre os mistérios dos céus, através da mensagem de Jesus, nós sentimos o desejo de largar a nossa vida, o nosso pecado, e sair da nossa rotina, daquilo que fazíamos o tempo todo por igual, abandonando a nossa vida passada e correndo para avisar a outras pessoas sobre Jesus e ao mesmo tempo saber de Jesus. Eu gostaria de colocar uma questão para você nesse momento. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, eu não estou vendo você me assistindo aí, eu não conheço profundamente você, mas eu sei que Deus, Ele conhece você. Como que você chegou até esse momento, sentado aqui, assistindo esse programa? Você poderia estar ocupado com outro a fazer, você poderia estar com algum compromisso, você poderia estar fazendo outra coisa, mas hoje você decidiu estar sentado aqui, assistindo a esse programa. Sabe o que é isso? Eu acredito que é Deus trabalhando na sua vida. Eu acredito que é Jesus querendo dizer para você que Ele está te dando uma oportunidade, e a oportunidade de aceitá-lo em sua vida. Assim como aquela mulher samaritana recebeu a oportunidade, ao se encontrar com Jesus, de abandonar a sua vida de pecado e segui-lo, assim Jesus quer fazer com você. A vontade dele é dizer para você de que o mundo não lhe traz felicidade. Por mais que você pense que o mundo pode te trazer coisas boas e isso, aquilo, outro, você pode até ter a ilusão de que vai conseguir, mas deixa eu te falar uma coisa. Mesmo que você procure a felicidade em todas as coisas do mundo, você não vai ter. A felicidade que você vai ter talvez seja uma alegria momentânea, mas com Jesus você terá a felicidade eterna.
porque Ele é a água da vida. E quando você beber dessa água, você nunca vai ter sede. Você vai sentir alívio dos seus pecados e vai se sentir feliz por muito mais tempo. Jesus quer que você viva uma vida ao lado dele. Ele está te dando essa oportunidade. Então aproveite esse momento para entregar a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe qual é o plano que Ele tem para você. Eu gostaria de convidar você a ler o verso comigo. Jesus é maravilhoso. Ele quer me dar água para que eu beba e termine com a minha sede. E você? Você não quer beber essa água? Você não quer aceitar a Jesus? Eu já estou cansado desse mundo e já estou com sede de uma vida melhor, de uma vida de paz. E esse Jesus é que pode trazer. Olha o que diz a Bíblia. Apocalipse, capítulo 21, no verso 6. O que a Bíblia diz? E disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, significa eu sou o começo, e Ômega significa eu sou o último. Eu sou o princípio e o fim. E quem tem sede, eu darei de graça a água da vida. Você tem sede? Você está cansado deste mundo? Você está cansado da dificuldade que você vive e quer viver uma vida junto com Jesus? Hoje você pode. Esse é o momento. Não deixe para depois. Esse é o momento de você tomar essa decisão. Eu fico imaginando como que seria bom você viver uma vida eternamente com Jesus. E não importa o pecado que você tenha cometido, Jesus quer, nesse momento, te purificar. E nesse momento eu gostaria de convidar a você para fazer uma oração especial para você. Eu não estou te vendo aí do outro lado da tela, mas eu sei que você está me assistindo. E eu sei que, através da língua de sinais, você está recebendo a mensagem da verdade. Por isso, nesse momento, eu queria, junto com você, entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, querido Pai que habita nos altos dos céus, maravilhoso Deus, Tu és tremendo, bom Pai. Nós vimos a história que Jesus viveu quando esteve aqui neste mundo com a mulher samaritana, quando aquela mulher, com os seus pecados escondidos, com o seu sofrimento e a sua vergonha, de que as pessoas sempre a acusavam dos seus pecados, se encontrou com Jesus e deu a ela a oportunidade de entregar a vida dela e sentir alívio e abandonar os pecados para poder ter uma vida melhor. Assim como essa mulher, hoje, eu e essa pessoa que está me assistindo, eu não sei quem é, se é uma pessoa que conhece língua de sinais, se é surda, se é ouvinte. O que nós queremos nesse momento é entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Portanto, bondoso Pai, aceite-a. Nós queremos entregar de modo singelo a nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor derrame as Suas bênçãos, as Suas ricas bênçãos sobre as nossas vidas, e nos lave com a água da vida, para que possamos sentir alívio, e para que o Senhor Jesus possa retornar logo a este mundo, e este mundo acabe. Por isso pedimos ao Senhor perdão dos nossos pecados e te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.
Olá! Você viu então o pastor Douglas hoje apresentando um tema tão importante. E aí, você gostou? Então pode continuar mandando as suas perguntas, que o pastor Douglas vai responder você. Neste momento vamos mostrar algumas fotos de grupos que acompanharam de vários estados e encaminharam as fotos. Nós temos algumas fotos que serão apresentadas, 17 delas. Muito obrigado, continue mandando essas fotos e as suas perguntas também, livremente. E vamos então começar com as perguntas, né? Eu posso começar? À vontade. Como que Jesus sendo humano, Só um pouquinho. Então, eu vou responder essa pergunta. Jesus, ele era humano, sim. Ele sofreu as mesmas tentações que nós, assim como nós fomos tentados, ele também foi. E, por exemplo, Tá, eu vou falar para ele. Jesus tenta uma mulher com uma tentação especial. Por exemplo, na vida querer ser vaidosa, alguma coisa desse tipo. As tentações com Jesus foram diferentes, mas ele foi tentado sim. Satanás tentou a Jesus sim. A maneira como ele tentava Jesus era com ambições relacionadas àquilo que Jesus estava fazendo para nos salvar. Então, por exemplo, como nós vemos na Bíblia, transforma essas pedras em pães. Lhe darei o mundo se você se curvar perante mim. Então, são tentações que para nós, geral, talvez isso não faça sentido, mas para Jesus era muito forte. Explicado então pelo pastor Douglas. Agora vamos esperar um pouquinho. Agora sim, vamos ver as fotos que foram enviadas para nós, né? Vejamos. Temos as fotos da Nazaré, lá de Ananindeua. Agora também a foto da Deise, a Kátia e João, lá em Rio Branco. A Lélia, de Taquara, do Rio Grande do Sul. Bate, que frio! Olha só, acompanhando também o pastor Joel, lá no Pará. Muito bem, pastor. Leandro, da Vila Encantada, no Espírito Santo. Obrigada, Leandro, pela foto. Érida e Cleiton, surdo lá de São Luís do Maranhão, também ligadinhos aqui no Evangelho em Libras. Edneuza e Nelson, lá de Gopoúva, São Paulo. Obrigada, gente. Edson, lá do IASP, Hortolândia, São Paulo, ligadinho no Evangelho em Libras. Karime, Goiânia. Lúcio Cássio, de Goiânia. Pessoal de Porto Velho, em Rondônia, se reuniram na igreja para assistir o Evangelho em Libras. Michele, não perde mesmo, da Unasp São Paulo. Rio Grande do Sul, o pessoal ligadinho aí no telefone. O Ítalo Batista da Silva, lá do Paraíso do Tocantins, ligadinho conosco. Elias de São Paulo, que sorriso mais amarelo. Pois então, vamos continuar aqui a sessão do nosso chat interativo de perguntas e respostas com o pastor Douglas. Pastor, você apresentou então sobre Jesus, a água viva. Mas por que Jesus é a água? A palavra de Deus nos fala sobre isso, mas antes deixa eu explicar para você. A água é algo muito importante para a nossa vida. Sem água, é impossível existir a vida. Todos nós precisamos de água. Então, comparando com Jesus, é essa analogia. Todos nós precisamos de Jesus. A Bíblia nos fala de que Jesus ele é comparado à água da vida, de que Jesus é como se fosse a água da vida. É uma fonte de água viva.
Isso significa de que você pode ir até Jesus quando você estiver com sede, de que Ele vai te dar alívio. E no momento em que você estiver procurando alguma fonte de água, você, por exemplo, num esporte que você estiver praticando, alguma coisa que você estiver fazendo, uma atividade que necessite de água, Verdade. imagine o alívio que você sente quando você toma água. Da mesma forma, é Jesus. Quando você está necessitando de Jesus na sua vida, quando você caminha com Jesus, quando você vive uma vida com Jesus, você vai sentir alívio. Não significa que você nunca mais vai ter problema na sua vida, mas significa de que ao seu lado você vai ter Jesus acompanhando você para que seus problemas possam ser resolvidos, para que a sua vida possa ser uma vida melhor. Então, através disso, você vai ter a oportunidade de viver uma vida com esperança. Por isso que Jesus é comparado com a água viva. É uma água especial, é uma água diferente. É essa comparação que a Bíblia fez. Por exemplo, você bebe água e você, depois que passa a sede, você sente sede de novo. Mas a água que Jesus oferece é uma água que você não vai sentir sede de novo. Isso é verdade, com certeza. Muito bom. Agora eu vou perguntar para você, Karen. O tema que você apresentou sobre os 8 remédios naturais que Deus nos deu. Por exemplo, pessoas enfermas, pessoas idosas, são só esses tipos de pessoas que precisam desse tipo de remédio? Jovens iguais a nós aqui, não precisam? Então, os 8 remédios naturais pode ser para crianças ou para pessoas idosas, para todas as pessoas de qualquer idade? Sim, para mim, para você, para os jovens, para pessoas doentes. Principalmente essas pessoas precisam usar esse tipo de remédio. Por quê? Você precisa se preparar o seu corpo para quando você for mais idoso, você ter menos doenças. Não é simplesmente quando estiver doente ou quando começar a ter uma enfermidade, você se aprofundar no uso da água. Não, você precisa fazer isso enquanto você tem saúde. Deus está te dando saúde para isso. Muito bem, vamos continuar. Para o pastor agora. A Bíblia ela fala sobre dom. Mas o que isso significa? Eu fiz um estudo sobre esse assunto e a Bíblia fala sobre os dons que Deus nos dá. E a palavra dom de Deus, significa que Ele é a água da vida. Por exemplo, você tem aí o mundo constituído pelos continentes, o Japão, a Oceania, a Ásia, a Europa, todos estão povoados. E as pessoas dali daquele lugar, eles precisam de água também. Por exemplo, imagina que você vai em um lugar e aí a pessoa clame por você, eu preciso de água. E aí você, da onde você está, da localidade que você está, você vai até aquela pessoa e entrega a água e levando, mesmo que for distante, você vai levando essa água para as pessoas que estão passando naquele momento com sede. Então, não importa quem seja, se é homem, se é mulher, de que país ou nacionalidade seja. Quando as pessoas clamam por sede, e a Bíblia fala que Deus nos capacita com um dom, esse é o dom de Deus, de poder levar a água da vida para as pessoas. Muito bom, muito bom. Vamos ver agora outra pergunta. Se eu vejo o vídeo, passou o vídeo na internet, mas eu não conseguia vê-lo. Eu perdi. Como é que eu faço para ver novamente esse vídeo? Então, eu posso responder a sua questão. Se você, por algum motivo, alguma coisa que aconteceu e queria ver a programação toda, talvez chegou da metade para frente, não viu o início, ou talvez você não teve tempo porque estava ocupado fazendo alguma coisa, precisou sair com urgência para um hospital e está com vontade de assistir a programação, nós temos uma solução.
a equipe de produção organizou um modo na qual você possa assistir a nossa programação pela internet novamente. Você entra no site do surdosadventistas.com.br e esse site, esse endereço eletrônico, você pode ali encontrar o vídeo de hoje. Já está ali na rede para que você possa assistir novamente. Você olha a data e a hora que você tiver disponível na sua casa, você pode assistir esse vídeo e acompanhar a nossa programação completa. E amanhã também, e na sexta também, e no sábado também. Então, por favor, não perca nenhum desses dias, acompanhe conosco a programação. E eu acredito que você vai se sentir como se você estivesse ao vivo conosco aqui. Muito bem, muito bem. Concordo contigo. Vamos para mais uma pergunta. Esse sinal, que é Evangelibras, o que significa o Evangelho em Libras? Então, Evangelho em Libras, como você já falou, esse sinal é Evangelho em Libras, essa ideia surgiu a partir do projeto que tivemos aqui em fazer essa série de palestras na Igreja Adventista. Então, a ideia era que as pessoas pudessem conhecer o Evangelho através da língua de sinais. E mesmo que a pessoa tenha familiar que não saiba Libras, ela possa acompanhar. Por exemplo, hoje nós conseguimos executar esse evento, esse projeto, através da língua de sinais, levar a mensagem da Bíblia para você, para que você possa sentir o interesse de estudar a Bíblia cada vez mais, de modo que você possa conhecer mais a Bíblia. Se você necessita hoje de conhecer a Bíblia, você tem esse nosso Evangelho em Libras para poder compartilhar com você a Bíblia. Outra pergunta. Materiais em Libras, onde é que eu posso encontrá-los? Então, nós temos diversos materiais em língua de sinais. Nós temos estudo bíblico, nós temos também planos para fazer novos materiais para o futuro. E se você tiver com necessidade ou vontade de encontrar esse material, você pode ir no site dos Surdos Adventistas. Ali você vai encontrar informações sobre como obter esses materiais. E também você pode procurar uma igreja adventista onde tem o Ministério dos Surdos. E lá dentro, nessa igreja, com esse ministério, você vai encontrar informações e receber os materiais. Muito bem. Nós temos observado que alguns estados não têm Ministério de Surdos. E como se faz para que haja esse Ministério de Surdos na igreja? A gente sabe que alguns estados aqui no Brasil não têm ainda o Ministério de Surdos organizado e talvez por alguma dificuldade na igreja ou alguma coisa assim. Mas eu queria dizer para você que o Ministério do Surdo, ele não é algo assim muito antigo, que foi assim feito há muito tempo. Nós estamos ainda em desenvolvimento e você pode, ali no site dos Surdos Adventistas, encontrar os endereços aonde você tem igrejas com ministérios organizados. E a nossa esperança é que outros ministérios se organizem no Brasil, em lugares diferentes. Então eu espero que você possa ter algum ministério perto da sua casa. Você pode entrar em contato conosco e através desse contato nós vamos apoiar você com materiais, com informações, indicando locais onde você pode encontrar Ministério dos Surdos. E desse modo nós vamos fazer contato, se manter em contato e assim ajudar você. Muito bem. Agora outra pergunta. Quantos pastores surdos no mundo? Quantos pastores surdos adventistas existem no mundo? Adventistas. Ordenado e também trabalhando na igreja adventista, eu conheço só 2 pastores. Um é um pastor lá dos Estados Unidos, o nome dele é Jeff Jordan. Ele é surdo e
também tem um canal, um site, onde ele transmite as mensagens, o trabalho dele em língua de sinais americana. E tem eu aqui no Brasil, que estamos com a esperança de ter novos pastores também. Eu estou como pastor aqui na América do Sul, mas a nossa vontade é que a igreja cresça nesse ramo para que possam ter mais pastores, e a nossa esperança é que no futuro outros novos pastores apareçam. Vamos para a última pergunta, então. Nós temos visto no mundo que Jesus está breve de voltar. E temos percebido vários sinais. Como podemos captar esses sinais? Eu vou dizer uma coisa para você. Nós vamos ter uma palestra esses dias sobre os sinais da volta de Jesus. Eu não vou explicar tudo agora, porque a gente vai passar muito tempo. Se eu explicar tudo também, talvez a pessoa perca interesse em assistir nossa programação. Então, vou aproveitar e explicar resumidamente sobre algumas coisas. Jesus disse que quando ele estivesse perto de voltar, algumas coisas aconteceriam. A Bíblia fala sobre isso. Principalmente no livro de Mateus, capítulo 24, deixa claro, descritos alguns eventos que antecederiam a vinda de Jesus. E nós sabemos, através desses eventos, que está perto de Jesus voltar. Mas não é num futuro muito distante. Através dos eventos que estão acontecendo, a gente sabe que está perto mesmo. As coisas que estão acontecendo, muita coisa que estão acontecendo que não aconteciam no passado, hoje estão acontecendo de maneira mais intensa. Então isso indica a brevidade da volta de Jesus e a necessidade que temos de pregar o evangelho para as pessoas, para que as pessoas conheçam a Jesus, para que elas possam aceitar a Jesus e seguirem a verdade. Então a Bíblia fala que nós devemos seguir o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que se nós estivermos com Ele, obteremos salvação. Amém. Agradecemos a todos aqueles que estiveram participando aqui nesse chat interativo com suas perguntas. Chegamos então ao fim de hoje. E amanhã novamente nós teremos. Então, vamos então amanhã novamente com as suas perguntas. O pastor com um tema foi apresentado hoje. Amanhã terá um outro mais ainda gratificante para você e você não pode perder. Então, vamos nesse momento fazer uma oração juntos. Pastor, por gentileza. Querido Pai que habita nos altos dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, porque hoje o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos compartilhando a Tua palavra, de estarmos aqui conversando sobre a Bíblia e aprendendo um pouco mais de Ti. Te agradecemos pelo dia de hoje e que essa bênção que estamos recebendo em nossa vida, possamos nos tornar melhor, que possamos sentir alívio e que possamos receber Jesus em nossa vida. Que Jesus possa nos trazer esse alívio e essa bênção. Pedimos ao Senhor que nos ajude a enfrentar as dificuldades da nossa vida, as tentações. Sabemos que se estivermos ao teu lado, com Jesus, essas coisas serão superadas. E um dia estaremos no céu, reunido com os nossos familiares. Também pedimos ao Senhor, bondoso Deus, que abençoe a cada um que está acompanhando conosco a programação. Que essas pessoas possam sentir o desejo de procurar a Ti cada vez mais na vida delas, para que elas possam sentir a vida melhorar. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.